Seguimos com imagens ao vivo da faixa de Gaza. Os bombardeios na região continuam. Você vê, para quem está nos acompanhando por meio de vídeo, no cantinho direito da tela, que há uma densa fumaça preta no céu, encobrindo inclusive alguns prédios mais ao fundo. Mas é importante ressaltar para vocês que a todo momento essa câmera se desloca. E o fato de, nessa imagem, a gente não ter bombardeios acontecendo neste momento não significa que eles cessaram. Israel foi enfático. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi enfático ao dizer que os ataques vão continuar. Disse que não há como conviver pacificamente com um grupo terrorista que tem no seu próprio estatuto a intenção de acabar, de destruir a existência do Estado de Israel. E Benjamin ainda foi além, dizendo que vai usar toda a força da defesa israelense para destruir o Hamas, ao mesmo tempo que diz estar preocupado com a situação dos cerca de 150 reféns que seguem nas mãos dos terroristas do Hamas. E lembrando que há uma ameaça, inclusive por parte desses terroristas, de que, caso esses bombardeios continuem, o que está acontecendo, a gente tem acompanhado desde o início desta edição do Jornal da Manhã, o Hamas pode responder por meio da morte, do assassinato de alguns desses reféns. Assassinatos que podem, inclusive, ser transmitidos ao vivo para todo o mundo. Para a gente entender um pouco mais a respeito desse conflito que entra agora no 4º dia, com novos contornos, com uma intensificação da violência, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e sênior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, Marcos Vinícius de Freitas, o professor que sempre nos ajuda a entender esses assuntos internacionais, esses conflitos políticos. Professor Marcos Vinícius, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês hoje. Infelizmente, em circunstâncias, mais uma vez, tão ruins, né, professor? Eu queria, antes de a gente começar a entrar em alguns pontos específicos, a sua visão desse panorama geral do conflito. Entramos, então, no 4º dia com uma intensificação desses ataques, principalmente por parte de Israel. O governo já havia anunciado que haveria uma retaliação ao ataque surpresa que aconteceu, que começou no último sábado. O que a gente pode chegar de conclusão? Embora estejamos talvez muito longe de um fim do conflito, de um acordo de paz, chegamos nesse 4º dia com que cenário, tanto para palestinos como também para Israel e para o Hamas também? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar uns territórios palestinos em Israel e eu me recordo claramente de que quando eu saí, a impressão que eu tinha é de que aquilo ali era uma panela de pressão ativada e que de tempos em tempos você teria e enfrentaria esse tipo de situação. E o Hamas nada mais é do que uma parte deste processo que a gente tem visto aí, infelizmente em razão de toda dessa situação deteriorada que nós temos notado já há muitos anos e que se carrega aí há muitos anos. Então, o que nós vemos é que isso chegou a um ponto em que vai acontecer com maior frequência à medida que os equipamentos militares ficam mais sofisticados de um lado a outro e a situação deteriora e não melhora. Então, este que é o grande desafio que você enfrenta ali. Eu concordo plenamente com aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse. Enquanto ficar se postergando a questão de uma resolução definitiva quanto à criação de 2 estados e a convivência deles, ou seja, um não querendo negar a existência do outro, você não vai conseguir resolver essa situação. E o que a gente nota aí nesse processo todo é que o primeiro-ministro Netanyahu enfrenta aí 3 grandes situações e 3 grandes problemas. Em primeiro lugar, ele precisa dar uma satisfação à opinião pública do próprio Estado de Israel, que viu ali uma falha no serviço de segurança, talvez por uma arrogância com relação ao fato de que entendia que não aconteceria algo desta monta, mas ele precisa dar uma satisfação para a opinião pública israelense com relação à tragédia que aconteceu nos dias anteriores. Em segundo lugar, ele também precisa fazer com que o Hamas se
enquadre dentro de um comportamento que seja aí viável. E é por essa razão que justamente o Estado de Israel tem sido aí nos ataques muito intensivo, porque isso também dá uma mensagem tanto para o Hamas como os países que questionam a existência de Israel, de que Israel tem ali um poder militar muito grande e que pode criar uma situação de destruição muito grande nesses países também. Embora o Netanyahu também tenha de enfrentar a questão da vulnerabilidade que se observou aí pela falha no serviço de inteligência. E eu acho que o terceiro aspecto fundamental também é com relação à opinião pública internacional, porque se por um lado estamos horrorizados com uma ação, por outro lado nós vamos ver ao outro lado da moeda. E é justamente na administração desta imagem internacional que se vai ter e se construir a partir dessas reações é que nós vamos ter aí a opinião pública internacional indo para um lado ou outro. Então, é uma situação difícil e em que, enquanto não se decidir efetivamente tratar da existência de dois estados e que os dois reconheçam que tem que existir e não tem que ter, e eliminar qualquer cláusula que diga aí de extirpar um ou outro da região, isso precisa ser resolvido e esse que é o grande desafio que as Nações Unidas enfrentam aí já há muitos anos. Bom, nós estamos mostrando agora para vocês, não são imagens ao vivo, nós estávamos com imagens ao vivo, aquela imagem com a qual quem nos acompanha pelas redes sociais, pela televisão, pelo Panflix já está habituado, mostrando o horizonte da faixa de Gaza. Agora nós temos aqui um compilado, um resumo das imagens mais impactantes desses últimos 4 dias de confronto. São imagens tristes, imagens violentas de depredação, de morte, de violência, de raiva, de ódio, mas importante para a gente entender o contexto e dar um suporte em imagens para as perguntas e respostas perguntas que nós fazemos e respostas do professor Marcos Vinícius de Freitas, a quem eu também agradeço pela participação aqui na Jovem Pan. É o Colombo quem fala com o senhor. Professor, eu queria aproveitar a proximidade que o senhor tem com as coisas da China para entender qual é o papel das duas grandes potências do mundo nesse momento. Os Estados Unidos estavam engendrando um acordo que aparentemente seria o grande ativo na política externa da campanha de Joe Biden no ano que vem à reeleição, que era o reconhecimento pela Arábia Saudita da existência de Israel. Esse acordo não sei se foi por água abaixo, mas difícil imaginá-lo agora no curto ou no médio prazo concluído. A China, por sua vez, muitas vezes é tida como excessivamente próxima do Irã. Por consequência, o Irã é excessivamente próximo do Hamas, não que a China tenha a ver com isso, mas, em tese, ela teria simpatia por um outro lado dessa disputa. Como é que o senhor vê o papel geopolítico dessas duas grandes potências aí no Oriente Médio, no curto e no médio prazos, professor? Veja, Rafael, a China foi importante recentemente até, porque ela conseguiu um acordo histórico entre Irã e Arábia Saudita. Não é? Eles foram os mediadores de um acordo que os dois países não conversavam há muito tempo, tinham aí disputas enormes, e a China atuou de uma forma impressionante até na questão da mediação e como foi feita nesse processo todo. O governo chinês emitiu uma nota dizendo que a solução do conflito é justamente a questão de se implementar efetivamente a solução de 2 estados, previsto já há muitos anos nos documentos das Nações Unidas, e é algo que precisa sair do papel e ser urgentemente implementado. Agora, a China tem ali preocupações com relação à situação na região, porque isso também tem um impacto econômico global. Nós vamos ver aí o preço do petróleo provavelmente subir nos próximos dias e já deve estar subindo também, como a gente anotou aí nas primeiras movimentações, mas o resultado é que o governo chinês observa isso à distância para tentar manter, diferentemente dos Estados Unidos, uma posição que lhes permita atuar como negociadores num eventual processo aí de paz, porque
O que aconteceu neste processo todo, e isso não sou eu que estou dizendo, o próprio secretário de Estado norte-americano reconheceu isso, os Estados Unidos, em razão da proximidade de Israel, do fato de fazer aí uma contribuição anual para Israel de mais ou menos 3,3 bilhões de dólares, eles não têm a capacidade aí de querer intermediar qualquer negociação, seja com Hamas ou com qualquer outro dos países ali próximos a essa questão. Então, o que aconteceu é que é necessário, nesse processo todo, que hajam países, que exista países, que haja países que tenham a capacidade de, ao manter-se distanciados da situação, possam efetivamente ter uma capacidade de poder sentar à mesa e forçar os dois a conversarem. A China sempre adota essa postura de manter-se distante nesses tipos de situação, porque entende que, para que tenha capacidade mediadora, não pode estar necessariamente atrelada a um lado ou ao outro. Agora, o relacionamento Irã-China tem muito a ver também com a questão energética e o fato de que o Irã, desde 1979, quando a gente teve a queda do Shah Reza Pahlavi e a ascensão ali do regime de ayatolás, o Irã é um país que tem estado isolado nesse processo histórico há mais de 40 anos, nessa situação que o Irã enfrenta. Então, o que nós vemos é que a China tem travado, a despeito desta condenação internacional, o crescimento de relações econômicas, desconsiderando justamente alguns desses aspectos, porque justamente a China sempre nesse sentido, uma pregadora daquela questão de que cada país deve ter a capacidade de autogovernar-se da maneira que entenda necessário. Essa é uma grande distinção, Rafael, naquilo que você tem na forma como o governo norte-americano se comporta e na forma como o governo chinês se comporta neste tipo de situação. Agora, 8h14. Seguimos falando com o professor Marcos Vinícius. Professor, eu queria me ater um pouquinho mais nessa questão que o senhor destacou, dessa postura, desse relacionamento da China com o Irã, principalmente. E o senhor destacou que, para além da questão do pragmatismo político e econômico, que hoje rege as relações entre os países em qualquer parte do mundo, é importante que, para mediar um conflito como esse, é importante que não haja nenhum lado. E aí eu chamo a atenção para a posição do Brasil, que está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Reuniões foram convocadas, não houve nenhum anúncio de uma manifestação formal condenando drasticamente o Hamas diante desse conflito que está acontecendo. Há algo que o Brasil, nessa condição, possa fazer para avançar em algum acordo de paz, para tentar costurar o fim desse conflito? O Brasil tem força para isso, professor? É uma prova, né, importante para o Brasil, afinal, um dos pedidos, dos clamores do governo atual é de que o Brasil passe a ter um assento permanente nas Nações Unidas. E você ter um assento permanente nas Nações Unidas significa necessariamente que você tem que assumir aí algumas posturas e algumas posições que são difíceis, porque neste contexto, não importa o lado que você analisar, você vai ter que tomar uma posição e será criticado por isso. Eu sempre comento que toda vez que entra na questão da Palestina, eu sempre fico muito receoso de falar, porque qualquer coisa que você disser vai ser interpretada de um lado ou de outro, de uma maneira que não é necessariamente aquela que você quer entender nesse tipo de situação. Então, é uma análise complexa e difícil de fazer, porque existem muitos sentimentos atrelados, inclusive um viés religioso que é dado à questão. Mas o que a gente precisa eliminar, e eu acho que é importante nisso, é entender que aqui não podemos tratar este assunto sob um prisma religioso, mas a questão da resolução quanto à convivência de dois povos que precisam coexistir de uma maneira pacífica. E precisa aí você ter, de um lado, retirada essa ideia de que o outro não pode existir independentemente. Então, esta é uma situação complexa que o Brasil tem de enfrentar aí. Agora, para fazer isso, precisa
manter essa equidistância. E nós sabemos que, num cenário polarizado politicamente como nós vimos e como nós vivemos, não só no Brasil como nos Estados Unidos, fica muito difícil de você assumir essa postura, porque pode ser entendido tanto por um lado como o outro, como um posicionamento. Então, é uma situação muito difícil aí de você tomar, porque nós vivemos nesse momento de polarização política em que qualquer lado que você, mesmo se você for neutro e tentar manter-se neutro, vai ser entendido como se tomar um posicionamento nesse sentido. Então, essa que é a dificuldade. Agora, o Brasil tem aí a capacidade de, diplomaticamente, tentar manter uma distância, justamente enfatizando aquilo que vem sendo marcado como o elemento principal de toda essa situação: a existência de 2 estados naquela região que possam conviver em paz. Esta é a decisão que já foi tomada pelas Nações Unidas há muito tempo e que é a que deve ser buscada pelo Brasil como presidente temporário aí do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Professor Marcos Vinícius de Freitas, eu peço para que o senhor continue com a gente tem ainda muitos aspectos para analisar dessa guerra. Eu peço